Olá, gente. Professor Marcos Dominista, a gente está de volta aqui, a gente está de volta com um projeto aí, vamos esperar vocês no sábado. E a gente vai dar aula agora para o primeiro ano, esse material que tá lá no plano de vocês, corre lá, eu vou falar disso porque vocês têm que ter mais informações, porque só o que eu vou falar aqui não é o suficiente. Então corre lá que a gente vai falar hoje sobre linguagens artísticas para o primeiro ano. Para a gente falar sobre linguagens artísticas, eu sempre pergunto para os meus alunos e digo com os alunos do ensino médio, quando eu pergunto, gente, o que é arte? Se forem os meninos do sexto ano, eles vão gritar, é desenho! Só tem um detalhe, quando a gente fala de linguagens artísticas, a gente fala das variações, das tipologias, dos tipos de arte que existem. É só desenho? A gente vai falar rapidamente sobre um histórico para poder falar das diversas manifestações e eu sempre comento sobre a situação. Você vive da arte, você vive com arte, você precisa dela, inclusive para não surtar, até porque ela é literalmente a tua forma de expressar. Mas a gente vai falar isso numa outra aula. Essas diversas formas artísticas, elas têm literalmente uma ligação tão intrínseca com a gente, tão íntima com a gente, só tem um detalhe. A maioria de nós, a maioria de vocês, costuma não ter noção disso. Vamos tirar a arte da vida de vocês, vamos tirar a música, vamos tirar a produção audiovisual, cinema, vamos tirar teatro, tirar desenho, tirar dança, vamos tirar games. Pois é, gente, vai já falar sobre isso. Essas categorias, elas têm classificações. E ao longo da história, essas classificações eram mais limitadas. Elas eram divididas em três maneiras, a simbólica, a clássica e a romântica. Mas isso há muito tempo atrás. Algum de vocês já ouviu falar da sétima arte? Professor, eu já ouvi falar, mas eu não lembro direito o que é. A gente chega lá. Um filósofo alemão chamado Hegel, ou Hegel, talvez eu tenha errado a pronúncia, ele passou dessa situação de 3 classificações, 3 definições de linguagens artísticas, para 5, que seriam arquitetura, escultura, pintura, música e poesia. Só que a gente sabe que isso não é o suficiente, inclusive para as que eu vou falar hoje, que vão funcionar como um norte para vocês terem uma base do que a gente tem pela frente, Hegel vai além dessa situação, ele começa a repensar essas definições das classificações artísticas, das variações e tipologias, dividindo em artes visuais, artes literárias e artes performáticas. Algumas pessoas chamam de artes cênicas e tem muita gente que acha que somente é o teatro, vai um pouco mais além. Nas artes visuais a gente tem o desenho, a pintura, o cinema, a arquitetura, cerâmica, escultura, fotografia, grafite, gravura. No passado elas eram chamadas de artes plásticas. E aí a gente vai tendo uma variação e uma evolução desse conceito, porque vai aumentando o leque. Atualmente é muita, mas é muita manifestação, até porque a arte contemporânea, que é o que a gente vive hoje, permite intercâmbio de várias linguagens e vão surgindo outras. As literárias, o drama, a poesia, a prosa, o romance, entre outras coisas. Literatura é arte? Com certeza, a gente considera, até porque você tem uma produção bem grande sobre isso. As performáticas, quando você tem normalmente plateia, por isso também são chamadas de artes cênicas. A dança, a música, a performance, o teatro, ou seja, eu tenho uma gama de divisões, uma gama de produções, uma gama de variações, a gente vai entender as mais tradicionais, mas não são as únicas, deixa claro isso. Elas são guias, só para que a gente possa conhecer e perceber, isso eu consumo, isso eu gosto, isso eu uso e eu nem tinha noção que é arte. Pois é, recentemente, dando aula para uma turma de terceiro ano, alguém ficou na dúvida, mas isso é arte? Nossa, como é que você consome isso todos os dias e não sabe disso? Esse manifesto das 7 artes que o Itioto Canudo ele começa a desenvolver, 7 artes, lembra que eu falei? Ele coloca o cinema, pois é, cinema. Algumas pessoas têm dúvida, quando a gente fala de cinema, parece o espaço físico. É o espaço físico, mas também é uma forma, uma manifestação, ou melhor, a 7ª arte, uma manifestação da arte. O que seria o cinema? A produção audiovisual, com filmes de curta, de média, de longas metragens. E esse manifesto das 7 artes, ele define a música, a dança, a pintura, a escultura, a literatura e
o cinema. Só que chegou um momento que isso não era o suficiente para abarcar. Nem as que eu vou falar agora, porque a gente tem pouco tempo para poder trabalhar tantas variações, ainda é o suficiente. Por quê? Porque, por incrível que pareça, durante um tempo ainda tem muita gente que não considera o desenho, olha que loucura, como uma forma de arte, mesmo que os meninos do sexto ano digam, é desenho! Pois é, tem muita gente que ainda considera o desenho como rascunho. Nas escolas clássicas, né, no neoclassicismo, o desenho não passava de um rascunho, o desenho era a base para o que ia ser a pintura. E aí a pintura era mais sofisticada, só que na hora que você fala do desenho, é uma forma de arte também. Então ela encaixa nas artes visuais, mas com outras conotações, outras variações, outras interpretações e assim por diante. Atualmente, houve uma inclusão de muito mais manifestações e ainda tem mais. Eu vou parar só nas 11, senão a gente não vai ter condição de falar de todas elas hoje, né? Quais são essas 11 formas de arte? Bom, eu trouxe uma obra de um artista que já caiu algumas vezes no Enem, Vic Muniz. Perdão. Essa obra aqui, ela foi inclusive a abertura de uma novela, né, de uma emissora grande aí, chamada, a novela no caso, Passione. É uma instalação. Professor, o que é uma instalação? Vamos pesquisar porque a gente tem que entender isso. Parece uma fotografia, mas é a fotografia, parece uma pintura, um desenho, alguma coisa? Não, é uma fotografia de uma obra de um casal se beijando, só que tudo ao redor, os cabelos deles, a sombra, os objetos, são sucatas, materiais normalmente que a gente coloca no lixo. Pois é, né? Não é um desenho, mas funciona como tal. Não é uma pintura, mas funciona como tal. O conceito da instalação é de você cria novas formas de organizar esse pensamento artístico, né? Sucata e lixo. E ele é muito conhecido, ele é paulista, mas atualmente ele trabalha e vive nos Estados Unidos. Bom, primeira forma dessas 11 só que a gente vai falar hoje, não são as únicas, eu vou repetir. Nós vamos falar de 11, mas não são as únicas. Música. Som, repetição, instrumentos, vozes, pré-história, que ela surge. Tem muita gente que diz que ela surge ali paralelo com a dança, que a gente vai já falar. Música. É impossível, não é impossível, mas é muito raro acontecer alguém que não goste de música. Você não gosta de determinados estilos musicais, você não gosta, como é o meu caso, do timbre de voz de alguns cantores e cantoras, você não gosta, sempre pergunto, você não gosta do artista que está fazendo a obra, que está cantando, o que ele representa, o que ele tem como significação na obra dele, ou você não gosta da musicalidade dele, da música, né? Você tem variações de música, que é a música vocal, o canto coral, né? A música instrumental, e ainda tem outras, os elementos que definem a música, a harmonia. Eu sempre brinco que quando alguém desafina, falta exato, é simples de entender. Desafinou, está faltando harmonia. Então, harmonia é esse ponto de equilíbrio. Ritmo. Ritmo é uma palavra que a gente usa na música, na dança, nas artes visuais, no teatro. O ritmo, ele é um elemento frequente nessa forma de você organizar o pensamento e a obra em si. Melodia. Quando você se apaixona pela música, você se apaixona normalmente, né, pelo timbre de voz. Quem canta mais, você se apaixona pela melodia. A melodia é que vai definir os estilos musicais. Por exemplo, eu gosto de samba, eu não gosto de samba. Eu gosto de rock, eu não gosto de rock. Eu amo jazz, eu não gosto de jazz. Eu gosto de bossa nova. Pessoal, o que é bossa nova? Vamos pesquisar, vale a pena, né? Eu gosto de reggae, né? Até a gente perdeu recentemente uma grande representante do reggae aqui no Maranhão, é uma tristeza. Bolero, blues. Gente, a variação de estilos musicais é muito grande. E aí, quando você diz que você gosta disso, não gosta daquilo, e você diz eu não gosto, você não pode dizer se a música, se alguém é músico, se é cantor, se é artista ou não. Isso é o teu valor estético pessoal sobre a qualidade de trabalho de alguém. Ah, eu não gosto de determinada música. Ah, isso não é música. Quem é você para dizer se alguém é músico ou não? A música talvez não te represente, a música não te agrada sonoramente, o timbre de voz de quem canta é desagradável, a letra não te representa, a letra te incomoda. O problema não é a música, o problema é com você, com o seu valor estético. A música, ela tem um efeito tão forte, né, que alguns de vocês acordam com fone de ouvido, dorme com música, né? A música faz assim, ó, ela te levanta, tu dá 2 voltas nos anéis de Saturno quando você está assim, tem gente que dança, né, ouvindo música, a pessoa está aqui, ouve a música mentalmente, está lá balançando e o corpo vai junto, tem um corpo dançante, é outra manifestação de arte.
mas ela pode causar, além dessas sensações, ela dá assim, quando você está na bad, que você chama, a música parece assim, te joga dentro do buraco, é mais ou menos isso. Esse fator emocional, nostalgia, alegria, euforia, melancolia, a música ela mexe muito com o estado psicoemocional de cada pessoa. Né? E ela tem variações de diversas maneiras, pode ir simplesmente da diversão, do bem-estar, da alegria, do religioso, do espiritual e assim por diante. Eu trouxe um exemplo aqui do qual eu sou fã, se vocês não conhecem, procurem conhecer, chama-se Freddie Mercury, né? Ele alcançava notas absurdamente fantásticas, né? Ele esteve à frente do Queen durante 20 anos, entre as décadas de 70 e 80. E o que era Freddie Mercury cantando? Mas não é o único, né? Eu trouxe um ídolo meu, que eu cresci ouvindo e a música tem essa, né? Ele já faleceu há algum tempo, mas a música ela vai passando épocas, ela vai passando, a música pode se tornar imortal. Dança. A dança, ela é movimento. A dança, ela eu sempre digo que quem dança é feliz. A pessoa termina de dançar, ela está assim, ó, morta de cansado e com um sorriso na boca. Já tem mais essa. Né? Toda vez que eu falo isso, as pessoas... E tem alguns de vocês que têm o que a gente chama de inteligência do corpo. A música está aqui, mesmo que tu tente. Aí teu corpo está assim, ó. Né? Daqui a pouco alguém já faz isso aqui, faz aquilo ali, ou então senta, tá o pezinho batendo. Pois é, teu corpo é dançante. Então dance, porque quem dança é feliz. E faz parte da situação, não só porque a dança traz felicidade. É uma atividade física. E como ela é uma atividade física, ela gera serotonina e vocês conhecem esse conceito mais ainda. Aí alguém pergunta, mas por que a pessoa dança? Porque ela gosta, faz ela feliz. A arte pode fazer isso também. Pode fazer o inverso, mas nesse caso pode fazer sim. Né? Você pode trabalhar com movimentos corporais, ritmados. Ah, professor, eu não sei dançar. Não, é o tempo que o teu corpo tem para reproduzir os movimentos. Teu ritmo interno, olha a palavra novamente, é diferente de alguém que tem a inteligência do corpo. Você olha alguém dançando, né? A minha intérprete que dança maravilhosamente bem, essa loura linda aqui, a Day, né? E aí quando alguém olha assim, mas eu não sei dançar porque... Não, você está se comparando. É a mesma coisa do desenho que a gente fala já sobre isso. Plano alto, plano médio, plano baixo, o pessoal que dança com os braços assim, o pessoal que dança com os braços aqui, o pessoal que se vai para o chão e assim por diante, né? Ela pode ser em solos, ela pode ser em duplas, danças de salão ou danças grupais, inclusive performáticas, né, para apresentação. O balé é um exemplo disso. Aí, meu amigo, você tem uma variação gigantesca de danças. As folclóricas, os regionais, está chegando perto do São João. Chegando perto do São João é ótimo, né? Religiosas, populares, o pessoal do Ministério da Dança das igrejas aí. Sensuais, clássicos. A dança é uma forma de você se aproximar, inclusive conhecer o próprio corpo. Para que serve a dança? Para você comunicar, inclusive, as tuas necessidades pessoais. A tua felicidade está naquele movimento. Uma identidade cultural. O pessoal do street tem muito dessa pegada, mas não é o único. Né? Um exemplo disso é que nós temos o Bumba Meu Boi como patrimônio cultural da humanidade e a dança está presente nele. É uma das formas mais importantes da arte nessa manifestação folclórica. Diversão, puro, simples. Prazer estético. Quem dança pode perder peso, deixar claro isso. Né, e manter controle, a atividade física. Espiritualidade, quebra do sistema. Pois é, a dança é uma forma de você quebrar com o sistema e mostrar que você tem uma forma artística específica. Então, dancem. Aliás, façam arte, pratiquem, consumam, mas tenham consciência dessa situação. Identidade de uma sociedade. Balé, jazz, dança de salão, sapateado, dança do ventre, bolero, frevo, maracatu, lambada, dança contemporânea, o pessoal da dança contemporânea que eu acho maravilhoso. Né? Aqui tem um quadro do século XIX, né? Do David Robert, as garotas dançando no Cairo. Mas ele não é a obra mais antiga. Na pré-história você já tem pinturas rupestres de grupos de pessoas pré-históricas dançando ao redor da fogueira, né, danças aborígenes, danças ancestrais, entre outras. Eu coloquei essa aqui porque eu achei maravilhosa a obra. Pintura. Bom, a pintura ela vem desde a ancestralidade. Estou falando de pré-história novamente, porque essas manifestações artísticas, mesmo que o homem pré-histórico não tenha noção de que ele está fazendo arte, ela serve como um processo de comunicação. E esse processo de comunicação, ele vai determinar
literalmente, como aquele homem, aquela mulher, aquele grupo social, aquela civilização vai se expressar, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da pintura, é impossível não fazer referência ao que vocês estudam em sala de aula. E alguém pergunta, professor, por que eu estou estudando isso? Há 2 semanas atrás, a gente está tendo uma exposição do Van Gogh aqui, não é uma exposição com quadros, é uma exposição de uma das manifestações que está aqui, a arte digital. E aí eu perguntei, você já foi à exposição do Van Gogh? Aí um garoto, professor, quem é Van Gogh? Não vamos passar essa vergonha, para isso que a gente está aqui, né? Para a gente ter conhecimentos gerais básicos, para evitar esse tipo de situação. A pintura ela é rica em técnicas, em estilos, pode ser representativa de um período histórico, a pintura pode contar a própria história. A pintura é tão forte que ela idealiza, inclusive, nossas figuras religiosas importantes para quem é cristão, porque ela definiu as figuras e as imagens, o imagético que a gente tem desses elementos, mas não só da nossa religião, de outros também, né? As pinturas rupestres são as mais antigas, mas não são as únicas. Por exemplo, nos povos originários, né, entre os indígenas brasileiros, essa expressão é milenar e também artística. Alguém me perguntou essa semana falando sobre a arte dos povos originários. Professor, por que os indígenas, eles pintam os corpos? Por que você usa maquiagem? Porque é uma pintura, é um reboco, e assim por diante. É o mesmo processo. Então, cada processo cultural, cada civilização, cada grupo tem sua própria identidade e a pintura faz parte desse processo. Por causa disso, você vai tendo as escolas artísticas ao longo desse período. O realismo, o impressionismo, que a gente já falou, o cubismo. Professor, onde é que eu vou achar isso? Corre lá na plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube. Nossa, tá cheio de material, não só na área de arte, mas de todos os segmentos. Precisa tirar dúvida? Corre lá, o que é cubismo? Né? Quem é esse artista? A gente tem material de vários assuntos, acho que de coisas que eu nem lembro que eu gravei, mas está lá. E não sou o único. Professores maravilhosos, uma equipe maravilhosa. Abstracionismo, surrealismo, que eu amo, expressionismo, dadaísmo, pinturas medievais, renascimento, pintura barroca. Eu coloquei aqui o Basquiat, que é uma das figuras da arte urbana, né? Ela não está classificada aqui porque a gente trabalhou até um determinado ponto, porque senão a gente não ia terminar perdão, a aula hoje. O Basquiat, ele é a referência de arte contemporânea, mas também de arte urbana. E ele já vai transitando por uma série de manifestações. E ele monetizou literalmente a obra, mas não é o único, né? Eu sempre digo, gente, vocês têm redes sociais para mostrar o trabalho de vocês. E isso é muito bom. Escultura. Professor, o que é escultura? Estátua? É estátua, mas não é só a estátua. A escultura pode ser modelagem, a escultura pode ser de encaixe, de solda. Os materiais para se fazer uma escultura, ou seja, trabalhar esta estrutura em 3 dimensões, a altura, largura e comprimento, ela pode ser feita com diversos materiais. Mármore, granito, bronze, plástico, vidro, gelo, papel, cimento, madeira, dá para você fazer com qualquer coisa. Eu tinha um aluno numa escola, né, que os professores brigavam muito com ele, mas eu achava o máximo, eu mesmo levava. Eu levava massa de modelagem, não estou falando de criança, eu estou falando de um aluno do ensino médio. Trabalhou, foi meu aluno durante 3 anos do ensino médio. Eu sempre levava e dava de presente uma caixa de massa de modelar, porque eu adorava ver ele fazendo. Ele pegava cada tubinho de massa de modelar e moldava estátuazinhas pequenas. A coisa mais fantástica do mundo. Essa modelagem, ela também vem desde a pré-história. Você lembra da Vênus de Willendorf? Aquela baixinha, ela tem mais ou menos uns 11 centímetros, mais ou menos. E ela representa uma mulher grávida, que é como este homem pré-histórico, este homem, né, da idade da Pedra Lascada, vê a mulher como uma divindade, já que ela tem uma capacidade que o homem necessita e ele não vai ter nunca dessa maneira. Né? Não nesse conceito da pré-história. Estátuas, estatuetas, bustos. Eu falei isso outro dia, alguém disse assim, professor, o que é um busto? Você já viu aquelas praças onde tem uma estátua que é ou do tronco para cima, ou daqui da base, ou do tronco do meio para cima, até do ombro. Isso é um busto, certo? Nomes importantes da escultura. Michelangelo, Rodin. Michelangelo não é uma das tartarugas ninja, não. Duchamp, aquele do vaso sanitário, que gera polêmica toda vez que a gente fala. Tomiotaki, Botero, Capur,
Patrícia Piscinini, vou já mostrar uma obra dela, que é uma coisa fantástica, Romo Eck, que é hiperrealista, e Aleijadinho, ou melhor, Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa, porque o apelido era pejorativo, mas todo mundo conhece desse jeito, então vamos trabalhar nas duas vertentes. As esculturas, para facilitar a compreensão, elas podem ser semi-abstratas, só para identificação e você entender. Semi-abstratas, abstratas e figurativas. Vamos de um extremo a outro. A figurativa é aquela que você olha e você diz, é isso. Exemplo, o Cristo Redentor. A abstrata é aquela que você olha e diz assim, isso é uma escultura, isso é uma estátua, o que que é? Não, o objetivo é você entender qual é a proposta do artista. Se você conseguir, ou então você pode criar sua própria realidade. E a semi-abstrata é aquela que você olha, dá a impressão, você faz uma leitura do que você imagina que é, mas o material que é utilizado, a forma como foi composta é completamente diferente. Vou dar um exemplo. Aqui em São Luís, ali na Avenida Litorânea, nós temos as estátuas dos 3 pescadores. Elas são semi-abstratas. Você percebe os pescadores, a rede, mas quando você vai olhar, não passa de sucata soldada. Diga-se de passagem, de uma forma magistral. Pois é, olha aí, gente, que eu falei para vocês, ainda há pouco gerou polêmica. Olha aí, Aninha, as estátuas. Professor, que coisa mais absurda. Pois é, a Patrícia Piscinini, ela faz esculturas, né, criando essas criaturas, a redundância, com silicone e fibra de vidro, como se fosse uma genética modificada, ou seja, ela cria este novo ser que não é homem nem animal, é uma mistura dos dois, por isso choca tanto. Meio homem, meio animal, antropozoomórfico, fazendo parte do nosso imaginário, que podem se misturar tanto no mundo animal quanto no mundo. Será que seria isso o nosso futuro? Deixa quieto, vamos passar. Mas elas são feitas para chocar e são hiperrealistas, a gente chama isso de hiperrealismo. Teatro, a minha paixão, né? Eu trabalho com teatro, não dá para eu dizer que eu sou apaixonado, por quê? Porque a gente precisa de teatro para viver, para se expressar, né? Sem o teatro, eu sinceramente não consigo imaginar a minha vida. Ela faz parte, não é só trabalho, mas também é um momento onde eu consigo conjugar, né, com uma série de situações. Atores, textos, públicos, drama, comédia, tragédia, entre outras coisas. O teatro, ele vai trabalhando com uma série de artistas. Você precisa do público, você precisa do texto, precisa da plateia. Nomes como Shakespeare, Arthur Azevedo, lembra desse nome? Grotowski, Brecht, Ariano Suassuna, são figuras extremamente importantes para o teatro, né? Aqui a gente trabalha personagem, corpo, caracterização, luz, voz, cena, figurino. O teatro, ele é vivo, porque a plateia está ali. E cada apresentação é de um jeito. Não tem como você diferenciar. Nós estamos indo para a sexta, a literatura, livros, produção literária. Gente, é muita coisa. Quando a gente fala da literatura, a gente fala disto aqui, ó. Expressar realidades, viajar, criar opiniões, dividir. É tanta coisa na literatura que a gente precisaria de 2, 3 aulas para falar isso, tanto é que tem, né, uma série de obras a partir disso aqui, você tem uma disciplina só sobre isso. Cinema. Cinema é arte, é considerada a 7ª arte, certo? E aí quando você fala da 7ª arte, você está falando de uma coisa que vocês gostam. Professor, eu nunca fui ao cinema, eu vi alunos dizendo isso. Só que o cinema não é só a produção dentro do local, o cinema atualmente ele aumentou o leque. A produção audiovisual, vocês se gostam de séries, de animações, de animes, isso são variações do cinema. Estudar sobre cinema é uma coisa que é muito interessante porque a produção audiovisual está em alta. E o cinema, ele veio da fotografia, certo? Aqui eu trouxe um mestre do cinema, Charles Chaplin, do cinema mudo, que é um gênio, né? Quando você fala de você entender a história lá pelo início do século XX, e ele conseguir transfigurar essa história numa situação sem dizer uma palavra em si. Fotografia, estamos terminando, faltam poucas, né? A fotografia, ela trabalha com um conceito interessante. Tem muita gente que diz que a fotografia é um mecanismo da arte, e ela pode gerar arte, mas ela também gera muita discussão sobre isso. Eu coloquei aqui alguns nomes, vou deixar a imagem que foi do Sebastião Salgado, que é brasileiro. E essa fotografia, ela foi premiada. Professor, fotografia premiada, a fotografia cai, ela não cai, ela se joga de cabeça, né? Histórias em quadrinhos. Professor, histórias em quadrinhos é arte?
Com certeza. Alguém me perguntou, isso é para criança? Gente, de maneira alguma. Alguns de vocês sabem que existem quadrinhos japoneses que são para adultos, lá tem uma variação gigantesca. Não riam não, porque eu sei que vocês estão falando, que vocês estão pensando nisso, porque meus alunos falam a mesma coisa. Os quadrinhos, eles são tão importantes que eles despencam no Enem. Você tem todo tempo, tira, charge, entre outras coisas. Não é só aquele gibi, não. E outra, não sei se alguém prestou atenção, eu não vim com essa roupa, essa camisa do Batman porque à toa, porque você sai do papel e ganha o formato do cinema. Olha a arte aí presente na vida de vocês, né? Alguns personagens interessantes. Eu trouxe aqui o Superman, que foi a primeira história em quadrinhos, primeiro super-herói dos quadrinhos, porque a primeira história data do final do século XIX. E aí a gente está perto de finalizar com as duas últimas artes. Jogos eletrônicos, pois é. Tira a arte da vida de vocês de alguns. Jogos eletrônicos são arte? Sim, com certeza. Até para você criar o conceito disso aqui, não dá para fugir disso. E aí todo mundo toma uma surpresa. Vamos tirar essas manifestações que eu falei da vida de vocês. Eu trouxe aqui alguma coisa da minha geração para chocar vocês, né? Jogou isso aqui, Léo? Chegou? Pois é. Né? O Magnavox, eu não sou bom de jogos. Os meus são mais de tabuleiro, mas isso aqui eu lembro, até porque era caro pra caramba, né? Conseguia jogar com os amigos que tinham mais dinheiro. Não era o meu caso. E aí a gente vai fechar com a arte digital. A sugestão é que a arte digital ela faz parte da vida de vocês. O que é arte digital? Ela surge em meados dos anos 80 e hoje é popular. É você usar os mecanismos das tecnologias ativas e criar obras que podem ser visuais, em movimento, em animação, como é o caso da exposição que está em cartaz aqui em São Luís, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a do Van Gogh. Ela não é uma exposição de quadros, é uma exposição de arte digital. Eu vou deixar vocês aqui com o coletivo TeamLab, que criou essa sensação. E ele é muito sensorial. É iluminação, é movimento, é voz, é som, em alguns casos cheiros. Então, são só essas 11, professor? De jeito nenhum. Você tem uma gama gigantesca, mas a gente vai ficar só nessas. Ó, não esqueçam que a gente tem que acessar o plano de estudo. Por quê? Porque isso aqui não é o suficiente. Tem mais coisa lá para vocês. Corram lá, gente. Um abraço, professor Marco Dominici. Fui.